ao longo da trajetória da vida de cada um de nós, quantas vezes nós já tivemos intuições profundas, insights, iluminação do Espírito. Não é verdade? Todos nós já tivemos isso. Ao longo da nossa vida, quantas ideias nós já tivemos? Ideias que nos pareciam ser geniais. Ideias sobre invenções, sobre descobertas. Ideias sobre solução de problemas, sobre superação de obstáculos, sobre o melhoramento de um contexto. Quantas vezes devem ter sido essas ideias que nos pareciam ser geniais, não é verdade? Pois é. E hoje, olhando para trás no tempo, se eu te perguntar sobre o que você fez com essas ideias, o que você me responderia? Você utilizou essas ideias, essas intuições na sua vida? Que fim você deu a essas ideias? A essas ideias que então pareciam ser tão geniais? Afinal, você ganhou algum dinheiro com essas intuições que você teve? Você melhorou a sua vida? Com essas intuições, você fez alguma conquista? Você utilizou essas intuições para fazer mudanças na sua vida? Se essas perguntas forem feitas para as pessoas, a grande maioria responde que não utilizou essas intuições para nada. Infelizmente. Veja, eu estou falando de pessoas que gostam da física quântica. De pessoas que dizem utilizar a física quântica na sua vida. Justamente a física quântica, que, com base no processo do colapso da função de onda, revela para os físicos que a consciência possui um grande poder criador. De fato, o poder criador da consciência é tão grande, a ponto de materializar a partícula através da observação. Se você está entre essas pessoas que não fizeram uso da intuição que tiveram, intuições profundas, que não ouviram a sua voz interior, então eu vou te fazer mais uma pergunta. Se você também é uma dessas pessoas. Por que motivo você ainda não utilizou na sua vida essas intuições geniais que você já teve? Foi porque você nunca dispôs das condições necessárias? Foi isso? Ou foi porque a sua vida sempre tem conspirado contra você? Seria isso? Foi porque você nunca esteve no lugar certo, na hora certa? Foi porque você nunca teve tempo disponível? Foi isso? Ou foi porque você sempre esteve só e nunca teve parceiros? Você percebeu que a lista das desculpas é bastante longa? Você reparou que sempre existe um bom motivo disponível para justificar a nossa falta de ação? Ainda mais uma pergunta. Você nunca utilizou as suas intuições porque foi desestimulado pelas pessoas do seu relacionamento? Porque as pessoas não acreditaram nas suas intuições? Foi por isso? Ou foi você mesmo quem nunca acreditou das suas próprias intuições? Olha, se realmente foi isso, então, muito rapidamente,
eu quero que você ouça duas pequenas histórias. Histórias bem curtinhas, mas que poderão fazer você retomar as suas intuições e acreditar nelas. Ralph Kronig foi um físico alemão que na década de 20 do século XIX esteve bastante envolvido no estudo da natureza do elétron. Quando então a mecânica quântica estava fervendo na cabeça dos físicos. Em 1925, Ralph Kronig, com base no estudo do princípio de exclusão de Pauli, teve a grande ideia de que o elétron girava sobre o seu próprio eixo. Uma espécie de movimento de rotação que foi chamado de spin. Até então, o elétron era considerado uma partícula com posição fixa, que não girava. Por aí, vocês podem perceber o quanto essa ideia de spin foi ousada para aquela época. Então, para ter certeza de que a sua intuição sobre o spin estava certa, Ralph Kronig mostrou a sua tese para o físico austríaco Wolfgang Pauli, um dos maiores físicos da época, e que havia sido o orientador de Ralph Kronig na sua tese de doutorado em física. A avaliação feita por Wolfgang Pauli sobre a teoria do spin, proposta por Kronig, foi um desastre. Foi negativamente devastadora. E por causa disso, Ralph Kronig desistiu de publicar a sua tese sobre o spin. Afinal de contas, Wolfgang Pauli era considerado um monstro sagrado da física, além de ter sido orientador de Kronig na sua tese de doutorado. Então a opinião dele tinha peso. Na mesma época, em 1925, dois outros físicos holandeses, Samuel Goldsmith e George Uhlenbeck, trabalhando juntos e sem ter conhecimento do trabalho de Ralph Kronig, sem entrar em contato com ele, também tiveram a mesma intuição sobre o spin do elétron, a mesma ideia. Porém, quando esses dois físicos holandeses souberam que Wolfgang Pauli havia rejeitado essa mesma tese sobre o spin, eles, desanimados, decidiram desistir da publicação do seu trabalho. Se o Wolfgang Pauli já havia rejeitado no passado, então ele ia rejeitar certamente a tese deles. Pois se Wolfgang Pauli achava que a tese estava errada, então ela estava errada mesmo, porque o homem era um monstro sagrado da física. Porém, esses dois físicos, eles foram incentivados pelo físico Paul Ehrenfest, que então era diretor da Universidade de Leiden, na Holanda. Esse diretor incentivou Uhlenbeck e Goldsmith a publicarem a sua tese sobre o spin do elétron, mesmo contra a opinião de Wolfgang Pauli. O que realmente eles fizeram e acabaram publicando a sua tese do spin. Veja, mais tarde ficou comprovado que essa tese sobre o spin estava correta. E quem estava errado era o gênio, o grande Wolfgang Pauli. Ele pisou na bola. O que é importante compreender aqui é a intuição sobre o spin do elétron estar certa.
mesmo contrariando aquilo no qual os físicos acreditaram. Essa tese, essa intuição foi impactante. Então eu fico imaginando, agora, quantos Wolfgang Pauli devem ter surgido também na sua vida, achando que as suas intuições estavam erradas. E por causa disso, você acabou desistindo delas. Veja, se você acredita na sua intuição, então você tem que acreditar em você e não nos outros, mesmo que você esteja errado. Afinal, quem teve a intuição foi você, e só você é capaz de avaliar sobre o valor dessa intuição. A ideia de spin não foi intuída por Wolfgang Pauli. Essa intuição foi de Ralph Kronig, George Uhlenbeck e Samuel Goldsmith. Só esses três caras e mais ninguém podiam ter certeza sobre as suas intuições. E é isso que você tem que fazer. Você tem que ter certeza nas suas intuições, muito mais do que os outros. O próprio Max Planck, o inventor da física quântica, quando em 1901 teve a intuição sobre o quantum de energia, ele próprio confessou que deixou a sua tese engavetada durante alguns meses, antes de apresentá-la para a comunidade dos físicos, lá no Instituto Politécnico de Berlim, que depois foi transformado na Universidade de Berlim. Ele próprio. Tão louca era a teoria do quantum. Mas acabou publicando. Acreditou na sua ideia. E inaugurou a física quântica. Robert Millikan, físico norte-americano, descobridor da carga elétrica do elétron, prêmio Nobel, inicialmente, rejeitou vigorosamente a teoria da relatividade restrita de Einstein e se empenhou vigorosamente no esforço de refutá-la. Ele era contra a relatividade de Einstein, de 1905. Porém, mais tarde, a intuição de Einstein acabou sendo comprovada. E então, reconhecendo isso, Robert Millikan, desta vez, se empenhou bastante em defender a teoria da relatividade restrita de Albert Einstein. Portanto, tratava-se de um físico intelectualmente honesto, o Robert Millikan. Tanto Planck quanto Einstein acreditaram nas suas intuições, mesmo sendo muito loucas. Eles, mais do que ninguém, sabiam que se as suas intuições fossem utilizadas, elas funcionariam como de fato funcionaram. Durante toda a história da humanidade, isso é importante, hein? Nenhuma ciência causou tanto espanto e perplexidade entre os cientistas quanto a física quântica. Nenhuma ciência assustou tanto os cientistas quanto a física quântica. Por outro lado, nenhuma outra ciência até aqui tem sido tão rigorosamente comprovada pelos experimentos de laboratório quanto a física quântica. Então, sempre lembre-se disso. Pelo fato da sua intuição parecer uma coisa muito louca, isso não significa que ela não possa ser utilizada na sua vida. A história da física quântica e as suas teorias loucas têm provado isso. Portanto, se algum dia as tuas intuições já te assustaram, então lembre-se dos físicos quânticos. Lembre-se de nós, os físicos quânticos, que não paramos de tomar sustos cada vez que o nosso conhecimento se aprofunda mais na compreensão da física quântica. É um susto atrás do outro.
Tão fantasmática é a física quântica. E, no entanto, isso não nos tem feito duvidar de que, mesmo embora sendo muito louca, a física quântica seja verdadeira. Tudo na realidade cósmica é feito com o quantum de energia. Tudo que é matéria é feito disso. Tudo que é físico. Por isso, o quantum é a essência da realidade cósmica. É a essência da realidade física. A física quântica é uma física do quantum. E isso significa que a física quântica é uma física das essências. Eu tenho insistido muito nisso aqui nos meus vídeos do YouTube. Portanto, é preciso compreender que, também na realidade humana, a física quântica só funciona no nível das essências. E qual é a essência humana? É a consciência, é o espírito. Destarte. É necessário ser essencial para poder utilizar a física quântica na vida prática. Veja, a intuição não ocorre no nível da razão. Ela ocorre no nível da consciência, no nível do espírito. Por isso, a intuição é uma iluminação do espírito, como enfatizou Santo Agostinho. Por isso, a intuição é um salto quântico. A verdade das coisas está na essência. Portanto, se a intuição ocorre no nível da essência, então necessariamente a intuição é sempre verdadeira. Não é o indivíduo que tem intuições. E tampouco é o seu ego. Quem tem intuições é a sua essência, a sua consciência, o seu espírito. E é aí que é o lugar da verdade das coisas. É aí que os esquemas da física quântica acontecem. Portanto, não tenha medo, nem duvide das suas intuições, pois elas são quânticas. E se elas são quânticas, elas são sempre verdadeiras e sempre funcionam. Pensa sobre isso na próxima vez que você tiver novas intuições. Pensa no que deixa de ganhar caso você não as utiliza na sua vida, nas suas atividades, nos seus projetos, nos seus relacionamentos. Ouve sempre a sua voz interior, porque ela é a sua intuição fazendo revelações para você. Mano, isso é muito massa, tá ligado? Como vocês sabem, este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real, ele é o único livro sobre física quântica que não está esgotado, que eu escrevi. Não existe em lugar nenhum. A menos que você deseja comprá-lo através do meu site de vendas. É um verdadeiro manual prático de utilização da física quântica na vida prática, para resolver problemas e concretizar projetos. Você não precisa saber nem de matemática e nem de física, numa linguagem muito clara, muito compreensível, muito objetiva. Se você estiver interessado, é só clicar no link que aparece aí. Rigorosamente científico, não tem nada de místico, não tem nada de autoajuda, não tem religião. É um livro verdadeiramente científico. Eu também escrevi sobre psicodinâmica das cores, porque cor é fóton, e o fóton é o quantum da física quântica. Então, a psicodinâmica das cores tem também um fundamento quântico. E juntamente com as minhas pesquisas na área da física quântica, eu estudei os ambientes quânticos
através do fóton, através das cores. E descobri que existe um fundamento quântico e mais 4 fundamentos ainda. Princípio filogenético, princípio ontológico, princípio físico e o princípio semiótico, além do princípio quântico. Escrevi este livro com 28 diferentes cores. Nenhum livro no mundo trata tantas cores num único livro como este aqui. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Como é que as cores que estão no seu ambiente atuam sobre você? Que tipo de psiquismo produtivo ou destrutivo ela pratica? Através deste livro, você fica sabendo qual é a cor certa para uma certa atividade. Qual é a cor certa para uma certa personalidade. Trabalho 28 cores. Se você estiver interessado, é só clicar aí também no link que aparece, tá certo? Um abraço quântico para todos.